Demorou, mas finalmente o Vasco da Gama entrou forte na briga por reforços e começou a movimentar o mercado da bola com a seriedade e o peso que a torcida esperava. Depois de muita especulação, indecisões e impaciência por parte da galera, o clube carioca começou a se mexer de verdade. E quem desembarcou no Rio de Janeiro foi Andrés Gomes, ponta colombiano de apenas 22 anos de idade, com passagem por clubes importantes e que chega com grandes expectativas por parte da diretoria, da comissão técnica e, claro, do torcedor vascaíno que anda sedento por boas notícias. O jogador chegou por volta das 7h30 da noite e, mesmo com o voo um pouco atrasado, o primeiro contato oficial com a imprensa e com o público aconteceu por volta das 9h40. Já deu suas primeiras declarações como reforço do Vasco e logo depois foi anunciado oficialmente como novo jogador do clube Cruz Maltino. E não para por aí. Esse desembarque marca apenas o começo de um novo momento dentro de São Januário. O Vasco não quer mais perder tempo e agora acelera para trazer outros nomes que devem pintar nos próximos dias no Rio de Janeiro. Andrés Gomes chegou acompanhado da esposa e já começou o processo tradicional. Exames médicos, parte burocrática e tudo o que precisa para ser regularizado. E quem sabe já ficar à disposição do técnico Fernando Diniz no fim de semana. A expectativa é grande e o desejo do jogador é claro. Ele quer usar o Vasco como vitrine para buscar um lugar na seleção colombiana. E não é exagero pensar nisso, já que ele vem de uma trajetória interessante. Surgiu muito bem no Milionários. Foi vendido para o futebol norte-americano por cerca de 3 milhões de dólares e depois acabou se transferindo para o futebol francês, onde foi negociado por 10 milhões de euros. Ou seja, estamos falando de um jogador jovem, com rodagem internacional e que tem ambição. O contrato com o Vasco é por empréstimo até o meio do ano que vem, mas com uma cláusula de obrigatoriedade de compra, caso metas sejam atingidas. O valor do negócio gira em torno de 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, o que dá aproximadamente 25 milhões de reais. Além disso, o clube ainda vai pagar mais 1 milhão de euros ao Rennes pelo empréstimo. A chegada de Andrés Gomes, portanto, não é só uma aposta, mas sim um investimento sério que exige retorno técnico rápido. E o colombiano parece disposto a corresponder. Em sua chegada, falou da vontade de fazer história com a camisa vascaína, do sonho de disputar uma Copa do Mundo com a Colômbia e de como confia no trabalho do técnico Fernando Diniz. Chegou a mencionar que admira o estilo do treinador, elogiou o trabalho feito com outros colombianos e disse que acredita que o Diniz pode tirar o melhor do seu futebol. E não foi só discurso bonito de apresentação. Nos bastidores, a gente sabe que o meio-campista colombiano John Arias, que trabalhou com o Diniz no Fluminense, teve um papel importante nessa negociação. Ele ligou para o Andrés, conversou bastante, falou sobre o ambiente no futebol brasileiro, sobre o Rio de Janeiro e, claro, sobre como é trabalhar com Fernando Diniz. Segundo apuramos, essa ligação teve muito peso na decisão do jogador de aceitar a proposta do Vasco. Ou seja, não foi só uma negociação de papelada, teve aquele empurrãozinho camarada para convencer o ponta a vir vestir a camisa do Gigante da Colina? E a expectativa da torcida é enorme. Afinal, estamos falando de um jogador que se descreve como veloz, habilidoso, que chuta bem com as duas pernas, tem entrega tática, ajuda na recomposição e é agressivo no ataque. Um perfil que há tempos o Vasco precisava no setor ofensivo. A torcida quer ver esse cara em campo o quanto antes, e não é exagero dizer que a chegada dele já causou um certo alvoroço entre os vascaínos, principalmente porque a janela de transferências até então parecia fria demais, e o torcedor já estava ficando desconfiado. Mas agora parece que a chave virou. Andrés Gomes pode ser só o começo de uma nova fase. E aí entra o nome de outro colombiano que está no radar do Vasco. Carlos Cuesta, um nome de peso, um zagueiro de 26 anos, titular da seleção colombiana, que disputou recentemente a Copa América e que tem um currículo de respeito. Ao contrário de Andrés Gomes, que ainda busca espaço na seleção, o Cuesta já é uma realidade. Foi titular em todos os jogos da Colômbia no torneio continental e mostrou que está em alto nível. É o tipo de jogador que, se fechar, chega para ser titular absoluto e assumir a liderança da defesa cruz-maltina.
O Vasco já sabe da perda de João Vitor, que foi para o Galatasaray, e precisa preencher essa lacuna urgente. E Cuesta é exatamente o perfil que o clube busca. Um zagueiro rápido, com boa saída de bola, forte fisicamente e principalmente com liderança dentro de campo. E aí que a história esquenta ainda mais. O diretor Admar Lopes embarcou para a Turquia para tratar pessoalmente da negociação com o Galatasaray. Segundo apurado, o Vasco ofereceu 5 milhões de euros por 60% dos direitos do jogador, algo em torno de 32 milhões de reais. O clube turco gostou da proposta e acenou positivamente, até porque manteria 40% dos direitos e ainda poderia faturar mais 2 milhões de euros se algumas metas contratuais fossem atingidas, ou seja, o negócio pode bater 7 milhões de euros. O problema é que o Vasco quer parcelar esse valor até o fim de 2027 e o Galatasaray exige garantias firmes de que o pagamento será cumprido. E aí está o ponto de travamento das conversas. A viagem de Admar Lopes tem esse objetivo: mostrar seriedade, apresentar garantias reais, resolver olho no olho. O Vasco sabe que não dá para perder um jogador como o Cuesta para outro clube por vacilo nas tratativas. E o recado foi claro: ou resolve agora, ou perde a chance de fechar com um zagueiro de Copa do Mundo. O torcedor tem que entender que esse tipo de negociação é complexa, envolve milhões, cláusulas, bônus e toda uma engenharia financeira. Mas também é importante destacar que a diretoria cruz-maltina se mostra disposta a fazer o que for preciso para trazer reforços de peso. Cuesta é visto como peça fundamental para organizar o sistema defensivo e, ao lado de mais um reforço que pode chegar, formar uma dupla sólida na zaga. Sim, porque o Vasco não quer parar no Cuesta. A busca continua por mais um zagueiro, preferencialmente que atue pelo lado esquerdo da defesa, já que Cuesta joga mais pelo lado direito. E a diretoria quer alguém que chegue sem grandes custos, de preferência livre no mercado ou atuando na Série B do Campeonato Brasileiro, justamente por ser mais fácil de negociar. A ideia é não gastar tanto quanto foi necessário por Andrés Gomes ou como será com Carlos Cuesta, mas ainda assim trazer alguém que agregue e ofereça segurança ao elenco. E é aí que surge o nome do congolês Chancel Mbemba, um zagueiro experiente de 31 anos, que passou por clubes grandes como Anderlecht, Newcastle, Porto e Olympique de Marselha. Um verdadeiro rodado no futebol europeu, com passagem sólida pela seleção do Congo e que atualmente está livre no mercado. A informação é de que o Vasco formalizou uma proposta pelo jogador, que ainda não respondeu oficialmente, mas está analisando. O entrave principal seria o salário. Mbemba pede cerca de 2 milhões de euros por ano, o que daria algo em torno de 1 milhão de reais por mês. É um valor alto, mas compatível com a carreira do jogador. O Vasco, por sua vez, tenta convencer o zagueiro a aceitar uma redução salarial para viabilizar o acordo. Caso esse acerto aconteça, seria mais um baita reforço para o time, que começaria a temporada com um elenco bem mais encorpado do que vinha sendo apresentado até aqui. E é importante lembrar, a ida de Admar Lopes à Europa não se limita à Turquia. O diretor vai circular por outros países do continente em busca de novas oportunidades. A missão é clara: reforçar o time em todas as posições carentes. Além de zagueiros, o Vasco ainda busca mais um meio-campista e, possivelmente, outro atacante. Os nomes estão sendo mantidos sob sigilo absoluto, mas as movimentações de bastidores indicam que o clube vai seguir investindo até o fechamento da janela. E é isso que o torcedor esperava. Contratações pontuais, nomes com rodagem, jogadores com fome de bola e que cheguem para resolver. Andrés Gomes já chegou, Carlos Cuesta está encaminhado, Chancel Mbemba pode ser a cereja do bolo. E com Admar Lopes trabalhando diretamente na Europa, outras boas novidades podem pintar a qualquer momento. Com a chegada de Andrés Gomes, já confirmada, e os trâmites para Carlos Cuesta se desenrolando, o clima no Vasco começa a mudar. O torcedor, que até pouco tempo atrás estava impaciente, começa a sentir que a diretoria finalmente entendeu o recado e decidiu agir com mais agressividade no mercado. Mas, ao mesmo tempo, existe a consciência de que ainda falta muito para o elenco estar no nível que a torcida sonha.
A temporada é longa, o calendário é pesado e o time vai precisar de peças não apenas para compor elenco, mas para elevar o patamar de jogo. E essa necessidade vem sendo discutida internamente com bastante intensidade. Admar Lopes, que está na Europa, não foi para passear. O objetivo é voltar ao Rio de Janeiro com mais novidades na bagagem e não apenas com Cuesta. O trabalho é silencioso, mas intenso, envolvendo contatos com empresários, reuniões com clubes e sondagens a jogadores que estão no radar há algum tempo. A missão é reforçar 3 setores: zaga, meio-campo e ataque, com prioridade para um defensor que atue pelo lado esquerdo. Essa escolha estratégica tem a ver com o perfil do elenco atual. Cuesta, se confirmado, ocuparia o lado direito, enquanto o lado esquerdo ainda carece de um jogador seguro e de alto nível, algo que o Vasco considera fundamental para manter consistência defensiva. Nesse contexto, o nome de Chancel Mbemba ganhou força. Apesar de ser destro, ele tem versatilidade e experiência para jogar em diferentes funções na defesa, inclusive atuando pela esquerda quando necessário. Não é exagero dizer que Mbemba, se chegasse, seria imediatamente um dos líderes do elenco. Estamos falando de um atleta que atuou por 5 temporadas no Porto, enfrentando o melhor do futebol europeu e que nos últimos anos defendeu o Olympique de Marselha em competições de alto nível. A negociação, no entanto, exige paciência. O jogador está livre no mercado, o que teoricamente facilitaria o acerto, mas a pedida salarial alta é um obstáculo. 2 milhões de euros por temporada é um valor pesado para os padrões do futebol brasileiro e o Vasco precisaria encontrar um formato criativo para viabilizar o negócio, seja através de bônus por metas ou de um contrato com validade mais curta para reduzir o impacto financeiro. Enquanto isso, a busca por reforços no meio-campo também avança nos bastidores. O Vasco já acertou com o Thiago Mendes, um jogador experiente de pegada, com qualidade no passe e que pode atuar tanto como primeiro quanto como segundo volante. A diretoria entende que esse tipo de peça é essencial para dar equilíbrio ao time, principalmente porque a temporada terá jogos de alta intensidade e o setor de meio-campo é o coração do time. Mas a ideia é ir além. Há sondagens em andamento para trazer também um meia de maior criatividade, alguém capaz de quebrar linhas e municiar o ataque com passes decisivos. No ataque, apesar da chegada de Andrés Gomes, o clube mantém o interesse em trazer mais um jogador de lado para evitar sobrecarga e para aumentar a concorrência interna. Essa postura de não depender de apenas um nome é vista como fundamental para evitar que o time fique previsível. A comissão técnica quer um elenco com opções que permitam variações táticas e que deem a Diniz a possibilidade de mudar o jogo a partir do banco. No futebol moderno, ter profundidade no elenco é um diferencial e o Vasco parece disposto a adotar essa mentalidade. A torcida, claro, acompanha tudo com atenção e ansiedade. Depois de temporadas em que o clube pecou pela falta de planejamento e de reforços adequados, ver essa movimentação mais agressiva reacende a esperança. A janela de transferências ainda tem alguns dias pela frente e a expectativa é de que o ritmo siga acelerado. A ida de Admar Lopes para a Europa é vista como um sinal claro de que o Vasco quer se mexer pessoalmente, olho no olho, evitando depender apenas de intermediações. Essa postura pode fazer a diferença em negociações mais delicadas como a de Cuesta, que já está em estágio avançado, mas precisa de garantias financeiras claras para ser concluída. E falando em garantias, esse é o ponto que mais tem travado o acordo com o Galatasaray. Não é apenas uma questão de pagar ou não pagar, mas de mostrar solidez e compromisso a longo prazo. O Vasco quer pagar de forma parcelada até 2027, algo que o clube turco aceita, mas com contrapartidas. Eles querem ter a segurança de que, se o pagamento atrasar, haverá mecanismos para garantir que o valor seja recebido. É por isso que Admar Lopes está pessoalmente cuidando do assunto. A ideia é apresentar documentos, seguros e outras formas de proteção para que o negócio seja fechado. A negociação é vista com otimismo, mas no futebol tudo pode mudar rapidamente. No paralelo, o clube segue atento ao mercado nacional.
Jogadores que atuam na Série B e que estejam se destacando também estão sendo observados, já que podem representar reforços de custo mais baixo e de contratação mais simples. Em alguns casos, o objetivo é aproveitar oportunidades de mercado, trazendo atletas que possam crescer dentro do clube e se valorizar. Essa é uma estratégia que já funcionou para o Vasco em outros momentos e que pode ajudar a equilibrar as contas, principalmente se nomes mais caros como Cuesta e Mbemba forem confirmados. Dentro de campo, a expectativa é que Andrés Gomes já comece a treinar com o elenco no CT Moacir Barbosa. O colombiano chega em boa forma física e com vontade de estrear rapidamente. Há quem diga que ele pode até ser relacionado já para o próximo jogo, mas isso vai depender do ritmo nos treinos e da regularização no bid. Fernando Diniz, conhecido por valorizar jogadores com velocidade e intensidade, certamente já está imaginando como encaixar Gomes no esquema tático. A presença de um ponta rápido e habilidoso pode abrir novas possibilidades, principalmente em jogos contra defesas mais fechadas. O ambiente em São Januário, que há algumas semanas era de preocupação, agora começa a ganhar um clima mais positivo. As contratações ainda não resolveram todos os problemas, mas mostram que o Vasco está disposto a investir e a pensar grande. A chegada de jogadores com experiência internacional e participação em seleções nacionais é um salto de qualidade que não se via há algum tempo. Se a diretoria conseguir concretizar o plano de trazer mais 4 ou 5 reforços, de peso, o cenário para o restante da temporada muda completamente. Enquanto isso, a torcida faz o que sabe de melhor. Cobra, apoia e espera. As redes sociais estão cheias de comentários sobre os novos nomes, especulações e palpites sobre como o time pode ficar. O torcedor vascaíno é exigente, mas também reconhece quando o clube se esforça para dar respostas. Agora, a bola está com a diretoria para transformar esse esforço em resultados concretos. O tempo é curto, a pressão é grande e o desafio é imenso, mas a chance de transformar o Vasco em um time competitivo de verdade está na mesa. E no meio dessa expectativa toda, fica a sensação de que a janela de transferências pode reservar ainda mais surpresas. Nomes que hoje parecem distantes podem aparecer de repente, negociações que estão frias podem esquentar em questão de horas, e jogadores que ninguém mencionou até agora podem desembarcar no Rio de Janeiro para vestir a camisa cruz-maltina. O mercado é dinâmico, e quando a diretoria trabalha com discrição, é normal que as notícias cheguem apenas quando os acordos já estão muito próximos de serem fechados. O que não dá para negar é que o Vasco, depois de um começo de janela tímido, finalmente está dando sinais claros de que pretende brigar no topo e não apenas participar. Andrés Gomes é o cartão de visitas, Cuesta pode ser o reforço de impacto na defesa e Mbemba representaria um salto de experiência. Se a diretoria conseguir alinhar ambição com execução, o torcedor pode se preparar para ver um Vasco muito mais forte do que aquele que iniciou a temporada. E é exatamente esse o clima que começa a tomar conta do clube. Otimismo, trabalho e a certeza de que ainda há espaço para sonhar mais alto. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Rumores recentes têm agitado o mundo do futebol carioca. E especialmente a torcida do Vasco da Gama, que parece finalmente ter motivos para sonhar com reforços de peso. Segundo informações que circulam nos bastidores do clube, o jovem atacante uruguaio Brian Rodrigues estaria prestes a desembarcar no Rio de Janeiro, trazendo consigo uma expectativa enorme de mudança no setor ofensivo cruz-maltino. Fontes próximas à diretoria sugerem que o jogador, que já teve passagem por grandes clubes da América e da Europa, estaria muito animado com a possibilidade de vestir a camisa do Vasco e que sua chegada estaria sendo preparada com grande cuidado para que haja uma recepção à altura, reforçando a ideia de que o clube deseja não apenas a contratação, mas uma integração completa do atleta ao elenco e à torcida, que já se mostra eufórica com a mera possibilidade de tê-lo em campo em breve.
Enquanto isso, rumores sobre detalhes do contrato e a forma como a negociação teria sido conduzida ainda circulam com intensidade entre jornalistas e insiders do futebol, aumentando ainda mais o burburinho em torno dessa movimentação. A sensação é de que o Vasco finalmente poderia dar um passo significativo em direção a reforços que tragam não apenas habilidade, mas também visibilidade e energia renovada para a equipe, algo que a torcida ansiosamente espera ver nos próximos jogos. A especulação sobre a chegada de Brian Rodrigues também ganhou força nas redes sociais, onde torcedores já começaram a imaginar como seria sua estreia com a camisa Cruz Maltina, gerando uma onda de comentários, memes e debates acalorados. Algumas fontes indicam que a diretoria do Vasco planeja organizar uma festa de recepção ao atacante, o que aumentaria ainda mais o clima de expectativa e entusiasmo entre os fãs do clube. Entre rumores de bastidores e supostas declarações de pessoas próximas ao jogador, circula a ideia de que Brian estaria extremamente motivado a mostrar seu futebol em solo brasileiro, especialmente em um clube com tradição e história como o Vasco. O impacto dessa possível contratação é sentido não apenas no Rio de Janeiro, mas também no cenário nacional, já que o atleta uruguaio possui experiência internacional que poderia contribuir significativamente para o crescimento do time, além de trazer um toque de prestígio e visibilidade ao elenco. Enquanto negociações detalhadas continuam acontecendo, alguns boatos apontam para condições especiais de contrato e até bonificações relacionadas a desempenho, o que reforça a noção de que o clube estaria disposto a fazer um esforço considerável para garantir a chegada do atacante, que poderia se tornar rapidamente uma peça central no ataque Cruz Maltino. Ainda segundo rumores, a chegada de Brian Rodrigues ao Vasco não seria apenas um movimento pontual, mas parte de uma estratégia maior da diretoria para reforçar o time de maneira consistente e ambiciosa. Fontes indicam que a diretoria estaria planejando não apenas a contratação, mas também a preparação de uma série de eventos promocionais e aparições públicas para apresentar o jogador, criando uma atmosfera de festa e celebração que fortaleça a relação entre clube e torcida. Enquanto algumas negociações permanecem sigilosas, especula-se que o clube pretende oferecer ao atacante um pacote atrativo de adaptação, incluindo suporte logístico e integração com a equipe técnica, com o objetivo de garantir que seu impacto seja imediato dentro de campo. A expectativa é de que sua chegada traga um novo ritmo ao ataque vascaíno, aumentando a competitividade da equipe e oferecendo novas alternativas táticas para o treinador. Ao mesmo tempo, o burburinho em torno dessa contratação desperta a atenção da mídia esportiva e de torcedores de outros clubes que acompanham cada movimento com interesse e curiosidade, transformando a possível chegada de Brian Rodrigues em um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro nesta temporada, com especulações que alimentam discussões, previsões e até apostas sobre seu desempenho futuro. A possível chegada de Brian Rodrigues ao Vasco também gera especulações sobre o impacto que ele teria no relacionamento com outros jogadores do elenco e na dinâmica do time. Rumores indicam que a diretoria e a comissão técnica estariam avaliando cuidadosamente como integrar o atacante de forma a otimizar seu rendimento e, ao mesmo tempo, fortalecer o espírito coletivo, algo que tem sido um desafio para o clube. Nos últimos anos, entre conversas nos bastidores e informações não confirmadas, circula a ideia de que Brian poderia ocupar uma posição estratégica no ataque, oferecendo versatilidade, velocidade e capacidade de finalização que o Vasco precisa para se destacar em campeonatos nacionais e regionais. Enquanto isso, torcedores já começam a imaginar combinações com outros jogadores e movimentos táticos que poderiam potencializar sua influência em campo, criando um clima de otimismo e esperança, mesmo antes de sua confirmação oficial. Apesar da natureza especulativa dessas informações, a imprensa esportiva segue atenta a cada detalhe da negociação, analisando contratos, possíveis datas de chegada e até treinamentos iniciais que poderiam marcar o início de sua trajetória. No clube,
aumentando ainda mais a expectativa em torno do jovem atacante uruguaio, que parece estar prestes a causar um verdadeiro burburinho no futebol carioca e nacional. Por fim, a ideia de Brian Rodrigues chegar ao Vasco é tratada como uma oportunidade de transformar a equipe e elevar o moral da torcida, que há tempos espera por notícias de reforços significativos. Boatos sugerem que a diretoria estaria empenhada em aproveitar a visibilidade do jogador para fortalecer a marca do clube e criar engajamento em diversas plataformas, desde ações nas redes sociais até eventos presenciais que celebrem sua chegada. Entre rumores sobre possíveis contratos de publicidade e parcerias, a expectativa é de que Brian se torne não apenas um jogador, mas também um símbolo de renovação e ambição, capaz de inspirar jovens torcedores e de gerar atenção da mídia esportiva de maneira consistente. Enquanto detalhes ainda são mantidos em sigilo, a movimentação em torno do atacante indica que o Vasco está buscando um impacto imediato, tanto dentro quanto fora de campo, reforçando a ideia de que esta poderia ser uma das contratações mais comentadas do ano, com repercussão em todo o cenário futebolístico. A torcida aguarda ansiosa, imaginando o dia em que Brian Rodrigues pisará em São Januário, e os rumores continuam a alimentar a esperança de que essa festa no futebol carioca está prestes a se tornar realidade, prometendo emoção, expectativa e, possivelmente, um novo capítulo na história recente do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.